Eu nasci praticamente no circo, não nasci no circo, nasci em casa. Mas a família toda é de circo. Quer dizer, eu com 4 anos entrei pela primeira vez em cena. A história do Anquito é muito interessante, porque, aliás, existe uma particularidade nesses ídolos, nessas 5 grandes figuras da chanchada brasileira, que é o seguinte: eles eram de origem simples, eles vieram do circo, a maioria deles, quer dizer, no caso do Anquito e do Oscarito, a origem é a mesma, porque eles eram artistas de circo, com uma diferença de que o Anquito era brasileiro mesmo e o Oscarito veio para cá com 3 anos de idade, era de família espanhola e tal. E aí o que acontece? Então eles desenvolveram um cinema que ficou extremamente popular no Brasil, entendeu? Que era uma comédia rasgada, era uma imitação dos musicais de Hollywood ao esquema brasileiro, da comédia americana dos anos 40 e 50, mas bem a brasileira, bem nacionalista, bem diferente, uma coisa assim, que ficou muito popular. Madureira chorou. Obedecendo ao divino, a sua estrela chamou. Madureira chorou. Madureira chorou de dor. Quando a voz do destino, obedecendo ao divino, a sua estrela chamou. Gente modesta, gente boa do subúrbio, que só comete distúrbio se alguém lhe menosprezar. Aquela gente que mora na zona norte, até hoje chora a morte da estrela do lugar. Ele tem uma história maravilhosa porque ele é um artista que começou no circo. Do circo, onde ele fez acrobacia, fez várias coisas e tal, ele caiu no music hall, que é a coisa da época das revistas e tal, do Cassino da Urca. Dali, um dia, ele substituiu um ator, entrou no teatro. Aliás, ele substituiu o Mesquitinha, que foi um grande cômico dos anos 30, 40, foi o antecessor de todos eles. Ele substituiu um dia que o Mesquitinha teve um problema no espetáculo, e ele substituiu, e daí ele entrou no teatro. Depois, do teatro, ele acabou no cinema, chamaram ele para fazer um filme, A Fogo na Roupa, uma pequena participação, mas ele brilhou tanto no filme que de 3 cenas que tinham chamado para ele fazer, ele fez 39 cenas e virou o astro e o primeiro nome do filme. Aí ele foi lançado no cinema, fez mais 56 filmes, até quase chegando aos anos 70, 60 e tantos por aí. E do cinema ele não parou, do cinema ele ainda foi para a televisão, onde terminou com grande sucesso, ainda fazendo participações nos programas da TV Globo, Zorra Total, essa coisa toda. Então foi um artista assim múltiplo, que atravessou gerações, atravessou décadas e foi o último representante da chanchada que conseguiu chegar até esse nosso século. Para mim foi um prazer trabalhar com o Anquito, pela educação dele, pela competência que ele tinha, muita arte, né? Porque ele veio muito desde criança trabalhando em circo, né? E eu sabia que ele fazia coisas incríveis no circo. E quando ele foi para o cinema, ele quase que representava mesmo o Oscarito, porque você vê a semelhança deles, né? Um lembra o outro. E eu gostei muito de trabalhar com o Anquito, ele muito gentil, muito educado. Nós somos campeões de bilheteria. Até hoje nós somos campeões de bilheteria, daquelas chanchadas, né, que falam. Mas era mesmo para valer. Nós fazíamos com muito amor, como eu falei, e o público correspondia. Havia que não existia assim maldade, sabe? Filme bem ingênuo, engraçado. Tinha música, existia amor, tinha bandidos, tinha tudo que era coisa num filme só.
Então agradava o público em cheio, né? Mas ele deixou muita saudade, tanto dos colegas, nós colegas que gostávamos muito dele, quanto ao público, que ele era muito respeitado, muito mesmo. Quando eu era assistente do Watson Macedo, ele fez um filme. O Macedo tinha saído da Atlântida, onde ele fez vários filmes, né? Avisos Navegantes, Carnaval no Fogo, Aí Vem o Barão, etc. E o Oscarito, naquela época, era contratado da Atlântida, exclusivo. E o Macedo tinha que descobrir um outro comediante que tivesse aquele porte, né? Aquela capacidade, aquele carisma para chamar o público. E aí eu me lembro do Anquito, que chegou, e ele era muito ágil, era muito, sabe, ele não só interpretava, era engraçado, etc., mas ele usava o corpo, né, muito, porque ele vinha do circo, eu acho. Então ele era um verdadeiro malabarista. Esse filme foi filmado em Quitandinha, muitas coisas, e eu me lembro de uma chegada dele, onde ele vem correndo e depois desliza sobre o chão, sabe? E aí entra em cena com aquela forma bem espetacular, né? Então, e aí a gente um pouco ficou amigo, quer dizer, era uma relação muito boa. Ele era um cara muito alegre, muito, sabe, sempre pronto a fazer as coisas. Então, quando chegou a minha vez de fazer filmes como diretor, né, um dia, já depois de eu fiz, era o meu quarto filme, o Herbert Richards tinha o Anquito contratado e me convidou para fazer um filme com ele. E nós fizemos, então, um Candango na Bela Cap. Foi um filme bem gostoso de fazer, tem alguns números musicais bem interessantes, o Anquito estava bem relaxado e tal, mas houve um acidente no filme e o Anquito deu um salto mortal, que ele costumava fazer, mas por acaso, não sei o que aconteceu, deu errado e ele bateu sentado no chão e deu uma trincada numa vértebra. E aí o filme ficou parado durante vários meses até que ele pudesse se recuperar. Mas foi sempre muito prazeroso trabalhar com o Anquito. Ele era muito legal trabalhar com ele, alegre, sabe? Não pesava, porque tem atores que pesam, né? E outros que promovem uma convivência criativa, uma convivência agradável, não só com a direção, mas com todos os outros colegas atores e atrizes e com a equipe. E a Anquito era assim. Julieta passa e não tem nem graça, nem disfarça, já enlaça, já abraça, já aperta, já amassa e faz devassa em toda a praça. O Anquito não era um substituto do Oscarito, ele era um Anquito. Era outra coisa, era outro tipo de comediante também, talentoso também, mas vamos dizer, ele trazia um oxigênio novo, ele trazia um respiro, uma coisa que o cinema brasileiro estava precisando. Quer dizer, o cinema brasileiro até então ele estava muito calcado no Oscarito, né? Que era um gênio, né? E o Anquito criou a sua própria vertente, criou seu próprio espaço no cinema brasileiro. Diz que tu gosta de mim e me dá um daqueles beijos de artista francesa. Dedé, a porta tá fechada. A porta tá aberta. Empurra pra dentro.
Eu tava puxando pra fora. A porta tá fechada. Assim não é possível. Não é possível mesmo. Com a porta fechada, como é que eu vou entrar? Não é possível, Tonico. É você ficar interrompendo a toda hora. O seu quarto é o da empregada, cuja porta está aberta. A outra porta é a do banheiro. Entendeu? O Anquito era uma pessoa, um ator, um companheiro, um amigo, que deixa muita saudade. Eu, felizmente, ainda tive a oportunidade de trabalhar com ele na TV Globo nos últimos anos da vida dele, num outro programa chamado Sob Nova Direção. Ele continuava sendo aquela mesma pessoa, já não tão ágil, né? já não tão jovem. Ele era um pouco mais velho do que eu, talvez aí uns 4, 5 anos. Por aí, talvez, um pouco mais, não sei. Mas sempre com aquela mesma alegria, sempre capaz de fazer qualquer tipo de papel. Ele podia fazer drama, podia fazer comédia, e era sempre muito engraçado trabalhar com ele. Muito. Baixa aí. O que é, senhor doutor? O senhor assinou o TG, que afinal de contas a rapaziada tá castigando o samba lá fora sem o respectivo incentivo. Isso aqui não é negócio de quitanda. Bem, meu amigo, essa questão de dinheiro é coisa sem importância, não é? Importância é coisa nenhuma. O nobre colega permite-me uma parte? Pois não, pois não. Senhor doutor, nós necessita da grujolina. Ora, peteleco, deixa o parlamentar. Baixa aí. A Chanchada eram filmes super populares, né? Feitos numa época que o grande projeto que veio antes da Chanchada era o projeto da Vera Cruz, que era uma espécie de Hollywood brasileira, né? Que era a imitação pura, né? Dizemos assim, que tinha como espelho a indústria hollywoodiana, os grandes estúdios, as atrizes com cachê, todo o regime das estrelas como modelo, né? E, enfim, esse era um projeto de cinema. A Chanchada é muito bacana porque ela já vem, digamos assim, né, criticar, de certa maneira, esse modelo, né? O lema da Chanchada era um pouco o que vai ser o lema depois do cinema marginal. Quando a gente não sabe fazer direito, a gente avacalha, né? A gente faz uma paródia, a gente satiriza, né? Daí os inúmeros títulos de paródia, de sátira dos filmes hollywoodianos, né? Os senhores não podem entrar. Hoje é dia de desfile de joias. Nós queremos o Dr. Carr. O Dr. Carr não vai atendê-los porque temos o desfile. A conversa, ele deve uma grana pra gente e vai pagar hoje de qualquer maneira. Os senhores não podem entrar. Vai! Espere! Mas, enfim, era um cinema super popular, feito por uma comicidade também popular, gestual, língua. Eu acho assim, tem uma quantidade enorme de inovações que a Chanchada traz, em termos do falar brasileiro, do gesto, o Grande Otelo, o Anquito, aquela coisa desengonçada, Desi Gonçalves falando palavrão, toda uma maneira desbocada que a classe média considera quase sempre como mau gosto, né? Então, tem um choque estético de ver de pessoas do outro grupo social na tela de cinema. Então, a Chanchada tem uma inovação antes do cinema novo, né? Ela já rompe com essa ideia do cinema bem, né, de bom gosto, da classe média, bem iluminado, com temas, grandes temas, né? E entra com um humor popular brasileiro, a inteligência popular brasileira no seu escracho, na sua vertente ácida. Petrônio, tu entrou no lápis. Vê como é? Mania de perseguição? Só porque eu dei um fininho e avancei um sinal, o guarda me botou no caderno. Pois é.
Não se pode fazer mais nada. O senhor é um irresponsável, um inconsciente. Só mesmo numa terra como a nossa é que um biruta como o senhor pode dirigir impunemente um coletivo. Cabeleiro, providencia a segurança e tranquilidade do coletivo. Vai. Mas eu não fiz nada. Pera, tá. A geração do cinema novo, né, quando começa a fazer cinema, quer se distanciar de tudo que foi feito até então. Tanto a Vera Cruz, né, que era esse projeto hollywoodiano, clássico, digamos assim, e considerava também a chanchada popular demais, populista. Exatamente por quê? Porque trabalhava com carnaval, com música popular e não com a cultura letrada, ao modernismo, à literatura, né, que vai ser a base uma das bases do cinema novo. Então, há uma primeira leitura, a meu ver, assim, equivocada, né, que a chanchada eram filmes feitos para analfabetos, né, que não sabiam ler, inclusive que não sabiam ler a legenda, né? Por isso que era tão popular e que era apelativo porque trabalhava com carnaval, com música, só com cultura popular da indústria da cultura, né? Mas, enfim, a meu ver, é uma leitura, assim, digamos, muito restrita, mas era política também, no sentido que era estratégica. Era uma geração querendo marcar presença e dizer, não, tudo que foi feito até agora, Vera Cruz e chanchada, enfim, tem que ser superados, né? Então, eu entendo também esse lado geracional da crítica, de se afastar do que foi feito antes, né? Eu, às vezes, tenho raiva da besteira que fizeram. Que apareceu um negócio de cinema novo. Aí me perguntaram, de vez em quando, uma entrevista dessas que vocês vêm fazer comigo aqui, o que o senhor acha de cinema novo? Eu digo, eu não vejo que exista cinema novo. Existe gente nova fazendo cinema. Tem dois, qual é que o senhor quer? Ora, o que estiver falando, Bartolomeu. Alô? Alô? Não tenho nostalgia, não. Tenho pena do cinema de hoje. Agora, não, mas o cinema de hoje, eu digo, mas como o cinema de hoje? Antes de eu fazer cinema, tinha Tico-Tico no Fubá, feito pela Vera Cruz. Os Três Cangaceiros. Agora, repete comigo. Tá. Um por todos. Um por todos. E todos por um. E todos por um. Eu conheci o Anquito no Teatro Rival. Eu fui convidada a participar da peça Tem Pimenta na abertura e ele integrava o elenco. E foi muito legal porque um companheiro nosso de trabalho, brincando, dizia para mim que o Anquito só falava em mim. E dizia para o Anquito que eu só falava no Anquito. E assim despertou a malícia entre nós dois e nós começamos a namorar. Foi maravilhoso, porque o Anquito foi e será sempre o grande amor da minha vida. O Anquito era preciso na arte de representar. Eu tive o privilégio de trabalhar com ele mais ou menos durante 8 anos. Nós trabalhamos juntos, ele dividia o palco comigo e eu aprendi barbaramente, sabe? Porque as minúcias, o gesto, a maneira de olhar, a piada dita na hora certa, o tempo da piada, isso tudo ele aprendeu no circo. O Anquito nunca teve dublê, a não ser quando sofreu um acidente, né? Que aí um primo dele fazia os saltos e ele, engessado, fazia parte dele, né? Mas, normalmente, os saltos, tudo que ele fazia nos filmes, subir no bondinho e tal, era tudo sem dublê. Era ele mesmo, com a cara e a coragem. O Anquito era um homem muito corajoso. O Anquito chegaria aos 100 anos tranquilamente, caso tivesse encontrado a cura para o câncer. Aquele filme dos grandes sucessos, Esqueceram de Mim, eu acho que isso... O Brasil é assim, não tem meu país que não tem memória, não existe. O que eu posso dizer é o seguinte, eu escrevi a biografia dele, eu aprendi demais também escrevendo a biografia dele, eu fui muito feliz com ele e o artista era maravilhoso, as pessoas que conhecem o trabalho dele
sabem disso. E o homem, não tenho nem palavras, né? Para mim, foi tudo.